apresentação que eu queria fazer para vocês, agora eu vou entrar no conteúdo. Quais são as 3 regras cruciais, né, que é bem provável que você esteja negligenciando, ó. A primeira coisa que a gente vai falar aqui vai ser sobre atenção aos pequenos detalhes. Eu trouxe aqui alguns pequenos detalhes que eu quero saber se você está presente, mas eu quero muito mais jogar luz para você de que se por um acaso dentro do seu negócio tem outros pequenos detalhes que talvez você não esteja prestando atenção e isso pode estar tirando você do jogo da venda recorrente. Outra coisa, a gente vai falar sobre a importância das estruturas, o quão importante é eu ter um passo a passo para eu prosperar numa estratégia. E o terceiro são as táticas soltas, né? Mas eu vou falar um por um aqui para vocês. Ó, eu não sei se você está com alguma coisa aí para anotar, se depois você vai assistir a gravação de novo para anotar, não tem problema. Mas assim, eu gosto sempre de trazer dicas práticas de algo que você vai implementar amanhã. Aqui, ó, o que eu trouxe sobre a atenção aos pequenos detalhes. Nessa primeira dica aqui, o que eu coloco para você? Aqui tem coisas que eu criei e implementei, e aqui também tem coisas que eu aprendi pelas mentorias que eu andei, pelos processos individuais que eu fiz, pelos cursos que eu comprei, testei e validei isso ou não. Ou pode ser que tenha alguma coisa que eu fale para vocês aqui que eu não tenha testado, mas que diversos clientes meus tenham testado, tá? Então não é muito a coisa da teoria, é muito mais a coisa da prática. Então vamos prestar atenção aqui nesse primeiro pequeno detalhe, ó. Dar 2 sessões experimentais de presente. É assim, ó, você foi lá e terminou um processo de coaching com o seu cliente. Você fez lá 8 sessões, 10 sessões, 12 sessões, não sei quanto que é o seu processo individual. Quando você está na sua última sessão com o seu cliente, você provavelmente está fazendo 3 coisas que você tem que fazer nessa última sessão. A primeira é se ele atingiu o objetivo que ele queria atingir enquanto ele estivesse com você no processo. A segunda é se ele está alinhado para o objetivo dele futuro, caso ele tenha planejado uma meta para dali 1 ano. E a terceira é validar com ele como que ele chegou e como que ele está saindo. Então, ali naquele momento, né, inclusive tem técnicas para você fazer isso, que é quando você está fazendo uma avaliação, uma recapitulação com o cliente, porque às vezes o cliente, ele se perde um pouco, se você não vier lembrando ele, sessão a sessão, exatamente o que ele trouxe para você. Então, como ele está nesse momento, onde provavelmente ele já atingiu, né, ele está dentro daquilo que você propôs ali junto com ele, dele atingir, então ele está num estado motivacional mais alto. Aí, nesse momento, você vai falar assim para ele, ó, quem são 2 pessoas, ó, eu vou dar um presente para 2 pessoas que estão à sua volta e que você acredita que vai fazer sentido para essas pessoas fazer uma sessão de clareza, aquela primeira sessão lá que a gente fez. Quem são essas 2 pessoas que merecem? Você que vai dar o presente, mas eu que vou entregar. Então, o que você está ofertando? 2 sessões experimentais. Porém, você fala para o cliente vender isso, né? Vender entre aspas, você não está vendendo. Mas para que ele convença a pessoa a fazer o processo com você. Por quê? Porque ele é um formador de opinião para essa pessoa que ele quer indicar. Já você ainda não é. Então, ele convida a pessoa, ele coloca a pessoa na sua frente e você entrega a sessão experimental. E na sessão experimental é onde você vai ter a oportunidade de falar, de ofertar para o cliente o processo completo. Percebe que aqui, ó, você tem um pequeno detalhe, que não é você pegar pura e simplesmente uma indicação, é você pedir para que o cliente traga a pessoa até você. O segundo, que é um detalhe que você pode não estar fazendo, e quando eu pergunto, as pessoas não fazem isso, você terminou uma sessão de clareza, naquele mesmo momento você faz a mesma coisa. Você terminou a sessão de clareza, independente da pessoa ter decidido ou não, você diz para ela que você vai ofertar uma sessão experimental para alguém que ela escolher. Então, você sai de uma sessão experimental já com um nome, com uma pessoa, e talvez até com um agendamento, se você usar a regrinha primeira ali, com essa pessoa para fazer a sessão experimental com você, tá? Um terceiro ponto, eu não vou detalhar muito, essas coisas aqui, ó, eu detalho, quando a pessoa tá dentro da estratégia, eu tô trocando ideia com ela, ó, eu fiz isso, não deu certo, eu fiz isso, não... Aqui a gente vai falar, 1 hora, então eu não consigo entregar tão detalhado para vocês. Na terceira, é você pedir indicação a parceiros e fornecedores. A gente tem pessoas que elas estão na nossa rotina, né? E a gente não fala para as pessoas o que a gente faz.
A gente não esquece de falar para as pessoas a transformação que a gente entrega, que a gente gera. Esses dias abri uma padaria aqui pertinho da minha casa. Então, eles estão naquela fase inaugural, recebendo todo mundo com muito sorriso, abraço, um pãozinho de brinde, senta para conversar. Aí eu fui lá e perguntei, uau, que bacana, quem aqui é a pessoa responsável, né? Quem que cuida dos treinamentos de vocês, quem que cuida quem faz a gestão aqui de vocês. Então, as pessoas, o fato da inauguração, eles estavam até mais receptivos, até que eu consegui chegar numa pessoa que também está num estado de motivação e tudo mais. Não que você não possa fazer a oportunidade disso numa padaria que não acabou de abrir, enfim, em outro lugar. Mas, assim, quando você está em volta das pessoas que são parceiros, que estão entregando coisas para vocês, fornecedores, fazer um processo de coaching dentro do seu condomínio, que são pessoas, ali você tem parceiros, você tem uma comunidade ali dentro, você pede indicação, você está conectado com isso, então às vezes é um detalhe, o teu cliente está aqui sentadinho do seu lado e você não está ofertando para ele. E outra coisa também muito bacana, e que às vezes eu vejo tendo um furo, né, dentro de consultorias, de mentorias, de coaching, né, é a questão de desenvolver novos produtos ou serviços para clientes antigos, né, coloquei aqui clientes antigos, mas alguém comprou um produto ou serviço seu e acabou. E aí você tem condições de fazer uma esteira, que a gente chama de produtos, tem uma sequência de produtos e você não faz. Então, por exemplo, você vem para o seu coach nível A, aí você ganha musculatura, você cresce, você sai de um estágio de um coach empreendedor para um coach empresário. Eu vou ter para você o Simplificando Negócios, porque lá a gente vai falar de planejamento estratégico, lá a gente vai falar de estratégias mais aprofundadas, de gestão de equipes, gestão de parceiros, né? Lá é outro nível, outro degrau. Ou seja, se a pessoa teve sucesso comigo no meu primeiro produto ou serviço, quando eu faço um upgrade, a probabilidade dela vir comigo, ela é maior. Então, quais são os produtos que você está criando ou serviços, pensando nesses clientes que estão mais aquecidos para poder dizer um sim para você? Ó, tem mais pequenos detalhes, né? Tem mais várias coisinhas de pequenos detalhes que podem fazer a diferença. O que eu quero aqui? Eu quero ver se isso se encaixa para você, se isso é uma coisa que já te abre um discurso, um diálogo, para você poder ter conteúdo para fazer diferente, para vender mais aí para os clientes que estão à sua volta, ou se isso está despertando em você outros insights de outros tantos pequenos detalhes que tem em volta disso. Por que eu coloquei lá no começo da apresentação para você que o coach que empreende, 100% do coach empreendedor, ele vive de coaching, ele tem cliente recorrente, porque ele presta atenção no máximo possível de pequenos detalhes. E tudo isso é possível quando você está em volta de outras pessoas que estão em busca da mesma coisa que você. De gente que está no jogo do empreendedorismo, de gente que está no jogo porque precisa o mês que vem faturar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil para o seu negócio de coaching, tá? Segundo tópico, vamos falar um pouquinho sobre estruturas, sobre passo a passo. Olha só, essas fotos não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas, ó, em todas essas fotinhos tem estruturas. E eu vou te explicar o que é isso, ó. A primeira fotinho que você tá vendo aqui, onde tá lá o MTG Flix, sou eu com outros coaches, colegas, onde nós somos instrutores dentro de uma mentoria. Nós somos parceiros, somos instrutores. A gente trabalha dentro da mentoria. E lá a gente tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Para eu chegar aqui, eu segui uma estrutura. Então, eu não cheguei lá como instrutora. A Dani não falou assim, olha, vem aqui, eu nunca te vi, vem ser instrutora. A Dani me viu fazendo um passo a passo, entregando conteúdo, ajudando, contribuindo. Ela foi entender se o meu conteúdo fazia sentido, porque ela queria lá dentro. Então, eu segui uma estrutura. E às vezes as pessoas, né, olham você num determinado contexto e às vezes, pô, fulano tem sorte, ou pô, fulano tá lá porque é mais chegado, é amigo. Não é. Você tem um passo a passo, você tem uma estrutura para você conquistar coisas, para você fazer coisas. Aqui do lado esquerdo tem esse monte de balãozinho aqui, ó. Aqui é um pedacinho de uma aula quando eu vou falar da produção de conteúdo. Como que você produz conteúdo para o seu cliente? Porque muita gente não se posiciona porque diz que não sabe o que falar. Para você saber o que falar, você tem que seguir o quê? Uma estrutura. Para você produzir conteúdos mais rápido, você vai seguir uma estrutura, você vai seguir um passo a passo. E às vezes a gente fica buscando fragmentos de vários conteúdos, de vários cursos, de várias coisas, quando a gente não vai lá e não pega aquilo que é um passo a passo. Então, esse é um modelo de estrutura.
Quando eu montei aqui embaixo, que é a janelinha aqui onde está a Adriana Marques, onde está a galera da outra mentoria lá, como vender e entregar coaching para empresas, até eu chegar nesse produto, até eu saber quem eu queria que tivesse nesse produto, o que, que eu fiz? Eu segui um passo a passo, eu segui uma estrutura de forma que, já na minha primeira mentoria, né, eu conseguisse ter comigo a pessoa que é referência em coaching para empresas no Brasil como empreendedora digital, que é o caso da Adriana Marques. Aí, se você olhar aqui do lado, ó, tem 2 fotinhos minhas. Essas 2 fotinhos eu tô aqui dentro da minha casa. Então, hoje eu sou uma empreendedora digital também, que mentoro, que tenho produtos digitais dentro da minha casa. Não faz sentido eu colocar uma foto aqui, eu de social, como eu andava lá no corporativo. Então, essa foto, ela tem uma estrutura. Ela me conecta mais com o meu cliente. Aí eu tô aqui, ó, com o Jerônimo como anjo numa formação. Para você ser anjo numa formação, você não se inscreve para ser anjo numa formação e tá lá mais pertinho e tá aprimorando cada vez mais a técnica e ter a oportunidade de estar perto de um cara que é referência, que é brilhante naquilo que ele faz. Não. Antes de eu chegar aqui, eu segui uma estrutura. Dentro da estrutura aqui, por exemplo, o primeiro passo que eu tive que dar foi o quê? Foi fazer a formação, foi aparecer, foi participar de tudo que aparecia ali em volta. Então, não é sorte, é estrutura, é passo a passo. Aqui do lado direito, vocês estão vendo um modelinho de uma sessão de valores. O que tem a ver uma sessão de valores aqui? Isso daqui é uma estrutura para eu poder atender online. Para eu atender online, isso aqui está lá dentro do Google Drive, e aí ela tem uma formatação, um jeito que você vai fazer. Aqui dentro tem uma estrutura. E no momento que eu pego aquela estrutura e eu já me conecto com ela, eu uso essa sessão desde que eu fiz meu primeiro atendimento online. Ela está ali. O que eu faço é aprimorando, mudando, colocando uma perguntinha diferente, outra. Do lado direito, vocês estão vendo um post meu. Posso fazer um post sem estrutura? Você pode fazer, até porque post é uma coisa legal de você fazer todo dia. Mas, cada 2, 3 posts seu da semana, é ideal que ele tenha uma estrutura, para que a pessoa leia, conecte, e essa pessoa, ela esteja contigo ali na frente. Então, estrutura é importante. E o livro da inteligência positiva, o que ele está fazendo aqui? Cara, se tem um livro que tem uma estrutura ferrenha e maravilhosa para vender o próprio produto, é esse livro. O que tem dentro desse livro, ele conta qual é a história dentro da psicologia positiva, qual é a história dos sabotadores e do sábio, foi assim que ele deu o nome, o que te sabota, por que você não consegue prosperar de forma rápida e eficaz como você gostaria. Aí lá dentro eles colocaram um teste. Ok, lá dentro tem o teste, lá tem toda a explicação, só que no meio de tudo isso ele está contando uma outra história. Esse cara, o Xard Chamine, aí, Chamine, ele tem uma consultoria gigantesca nos Estados Unidos. Esse livro, ele está traduzido em trocentos mil idiomas, e se você não usa, você tem que usar o que está dentro desse livro, a ferramenta que está aqui. Vai lá no meu canal do YouTube, digita Alessandra Camilo Sabotadores, que você vai cair direto numa aula que eu ensino você a aplicar para você e você aplicar para o seu cliente. Então, é um livro maravilhoso que tem dentro dele uma estrutura que está em diversos países e que com certeza gera um grande fluxo de clientes para eles. Então, minha pergunta para você aqui é, o que você tem que prestar atenção? Você segue um método, você segue estrutura, você segue um passo a passo para você alcançar uma coisa daqui 3 meses, para você alcançar alguma coisa daqui 6 meses? Estruturas e estratégias, de novo, é um pensamento, é uma condição que um empreendedor tem, de um empreendedor para o empresário, então passa a ser primordial, tá? Terceiro, táticas soltas. Por que eu coloquei aqui táticas soltas? É para eu fazer a tática solta? Não, você prestar atenção se você não está fazendo táticas soltas. Olha só, também não dá tempo de eu contar isso daqui tudo para você. Mas, tecnicamente, é assim, ó, existe uma meta, isso dentro do que eu vou te apresentar depois, você aprende direitinho, que é assim, ó, existe uma meta. Para essa meta ser atingida, você precisa entender quais são as estratégias que você vai seguir. Quando você entende as estratégias, dentro das estratégias você quebra em táticas. E dentro de táticas você quebra em ações. Assim, sendo bem simplória com vocês, é isso que estruturação e estratégias de negócio trabalha. E é isso que uma empresa precisa ter, é isso que um pequeno negócio precisa ter, e é isso que um profissional liberal de alguma área, ele precisa ter.
O que acontece? Você não faz essa estrutura, meta, estratégias, táticas e ações. O que às vezes acontece da gente fazer? E eu também, às vezes eu faço isso também no meu próprio negócio, tá? Você vai lá e pega uma tática solta. O que é uma tática solta? É uma tática que não está conversando necessariamente com uma estratégia que você deveria estar seguindo naquele momento. Aí você pega uma tática solta e faz, e ela não dá certo. E acontece muito isso, dela não dar certo. Às vezes você dá um tiro e acerta, mas às vezes não acerta. Ó, deixa eu fazer um parênteses aqui. Entre você fazer uma tática solta e não fazer nada, eu prefiro 1000 vezes que você faça a tática solta, tá? Que você faça a tática solta. Mas a tática solta, ela pode não ser tão, né? Ela pode não ser tão eficaz. Então, ok, vamos pegar aqui, ó. Faça 3 posts por semana. Fazer 3 posts por semana é uma tática solta. Fazer um post conectado a uma estratégia que conversa com a sua meta, né? Você vai responder algumas perguntas para isso. Então é assim, ó, esse post é para quê e é para quem? E pensando nessa situação aqui, e eu sei que muita gente negligencia isso, é assim, ó, se vocês soubessem o quão importante é você saber quem é o seu avatar. Se isso entrar na sua, se só isso aqui, ó, só essa informação que eu tô te dando entrar na sua cabeça, você não sabe o salto quântico que você dá. Por quê? Porque você faz as pazes com as redes sociais, seja na internet ou seja no presencial. Porque você passa a saber o que falar e para quem falar. É surreal de lindo isso. Então é assim, aqui é só para ilustrar para você o que é a tática solta. Como definir o tema de uma live ou de um vídeo? Tá todo mundo fazendo live agora, eu vou fazer minha live também. Você vai ter sempre que fazer, você vai ter que fazer mais perguntas aqui, tá? Aqui tá bem simples também, mas é para quê e é para quem. E entre não fazer e fazer, que você faça. Por quê? Você vai fazendo e vai organizando, né? Você vai aprendendo a fazer aquilo, vai aprendendo a fazer aquilo, e depois você aprendendo que não é só fazer a parte técnica daquilo, é aonde que aquilo está conectado. Eu coloquei aqui, ó, eu tenho acho que uns 60 vídeos lá no YouTube. Agora que eu vou começar a ter mais. Mas mesmo assim tem conteúdos bons, conteúdos densos, que você já pode sair aplicando. Se você pegar aqui no lado direito, ó, essas 4 fotinhos minhas, até as cores e tal, ó, você vê que não tem nada, ó, 24 visualizações, há 2 meses atrás, 23, cara, isso aqui não é nada, mas é assim que a gente começa. Aí eu misturei aqui, olha só, eu botei uma cor laranja, com a cor azul, qual é o nome do vídeo que eu coloquei. Então, assim, você começa fazendo um movimento, mas depois você vai melhorando. Aí vocês podem vendo aí que, né, a forma, ele foi tomando forma. E quando você faz com estratégia, você passa a ter um resultado melhor. Se você olhar do lado esquerdo, tá aqui, ó, o ferramenta sabotadores. É um vídeo de 5 meses, 1.100 visualizações. Foi um vídeo que eu repliquei muito, eu colocava muitas pessoas lá para assistir. E um outro que está um mês depois, que foi um bate-papo, como ter sucesso com coaching, blá, 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 deve ter outras coisas aqui que eu tirei a foto pequenininha. É esse movimento que você vai fazendo, que você vai aprendendo, então você cria um movimento, você vai para a tática solta, mas rapidinho você já tem que começar a conectar ela com a estratégia, porque você precisa aprender a entender qual que vai ser a melhor estratégia para o seu nicho. Então, ó, não é a quantidade de coisas que a gente faz, né? Isso não é isso que a gente tem que ficar olhando, não é fazer e deu certo ou deu errado, é fazer até dar certo. Um vídeo de 2 meses tem 24 visualizações, o outro de 5 tem 1.100, proporcionalmente esse está muito maior. Então você vai compreendendo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, o que está fazendo mais sucesso e tal, até você ir conectando a tática solta, né? Não é ideal fazer a tática solta, mas em tática solta e nenhuma, faça a tática solta. E quando você faz a tática solta, depois você vai. Não é que você vai conectando ela à estratégia, você vai aprendendo que você está usando um caminho inverso. Você não começa pela tática, você começa pela estratégia, e aí a estratégia vai trazer uma tática para você. E uma coisa meio que intuitiva você vai melhorando, como vocês viram que eu mesma fui melhorando aqui a minha forma de fazer. Ó, então esses são os 3 pontos que eu trouxe aqui para você hoje, e que você pode me fazer perguntas no final, inclusive, sobre isso também, tá?
Mas o que eu quero, e agora eu quero pedir permissão para você, eu vou fazer uma apresentação para você do que vai ser o Sou Coach nível A. Então, a partir de agora, eu vou contar para você a história do curso e da mentoria, e se fizer sentido, né, para você, ok. Se não fizer sentido para você, talvez alguma coisa aqui que eu te conte agora você breve,